Estamos de volta com o nosso debate sobre a qualidade do ar em ambientes internos. Em nosso estúdio hoje o vereador Gilberto Natalini, do PV, e os engenheiros e diretores da Abrava, Arnaldo Parra e Leonardo Kozak. Bom, eu acho que tem um agravante nessa questão de como medir essa qualidade do ar em ambientes internos, justamente porque é um problema invisível, né? Perfeitamente. Para podermos perceber a qualidade do ar, se torna muitas vezes questões subjetivas. Por quê? Com a água conseguimos perceber facilmente se ela vai fazer mal à nossa saúde ou não. A água tem que estar límpida, cristalina, inodora. Já com o ar, não temos essa mesma percepção e se tornando muitas vezes até as questões de temperatura, questões de umidade irrelevantes quando nós nos deparamos com uma contaminação, por exemplo, por fungos. É muito mais difícil se perceber. Percebemos, às vezes, com um pouco de odores. Pensando nisto, que o Ministério da Saúde, já no ano de 2003, publicou uma resolução da Anvisa determinando quais são os parâmetros da boa qualidade do ar. Dando inclusive quais são os limites de tolerância para alguns contaminantes, tais eles como CO2, que existe um valor, se chama ppm, parte por milhão, até 1000 ppm é considerado um ar bom, um ar de renovação adequada. Se considerou também valores máximos de contaminação microbiológica, que são as unidades formadoras de colônia, UFC. Então, existe um número, 750 UFC é considerado um ar bom, respirável. E também se colocou limites para a temperatura e para a umidade e velocidade do ar. Então, graças a Deus, nós temos uma norma que nos dá quais são os parâmetros que devemos seguir para poder considerar aquele ar de interiores bom, agradável e favorável à saúde. Porque a população fica muitas vezes sem ter o que fazer, né? Ainda mais numa empresa, num ambiente público, onde muitas vezes até o controle desse ar-condicionado não está na mão dele, né? Exato. Às vezes uma simples regulagem da temperatura já pode ser um problema. Exatamente. Né? Acho que esse é o grande sucesso do benefício desse projeto de lei do vereador Natalini, porque as pessoas não têm o poder de definir o ar que ela vai respirar no ambiente de uso público. Ela vai respirar o ar que estão fornecendo para ela. Como o exemplo da água, a água ele escolhe se ele pode beber ou não. O ar ele não tem opção, ele vai ficar o dia todo no seu lugar de trabalho, ou na escola, no lazer, vai respirar o que ele está mandando. E ele não enxerga aquele ar. E às vezes aquele ar está fazendo mal para ele, ele não sabe. Ele só vai descobrir depois de algum tempo, quando ele ficar doente e nem relaciona com o ar que ele respirou. Então, realmente, a importância desse projeto é isso, trazer benefício para a população, muitas vezes que ela nem sabe da baixa qualidade do ar que ela respira nos ambientes que ela frequenta. Nós temos aí alguns exemplos, bons exemplos de países desenvolvidos que exercem um trabalho de excelência nessa questão? Tem algo que a gente poderia citar? Os países que mais desenvolvidos em qualidade do ar no mundo, qualidade do ar interno no mundo, são os países com clima mais extremos de temperatura, mais frio. Os países Finlândia, Noruega, Dinamarca, esses locais, Canadá, esse pessoal tem leis muito fortes, pesquisas muito intensas, justamente porque eles passam muito tempo em ambientes fechados. Então, eles pesquisam bastante esse assunto e boa parte da legislação brasileira e mundial usa como base as pesquisas, os trabalhos feitos nesses locais para a gente adaptar e fazer as nossas no nosso país. Os cuidados com o ar climatizado são os mesmos, tanto para o ar quente como para o ar frio? Podemos dizer que sim. O equipamento, ele trabalha no ciclo de refrigeração ou no ciclo de aquecimento, utilizando basicamente os mesmos componentes, as mesmas serpentinas, as mesmas bandejas, o mesmo ventilador. Então, o cuidado com o ar e com os seus componentes, o cuidado com os acessórios que fazem esse ar se movimentar pelos ambientes climatizados, tem que ser o mesmo e tem que estar todos dentro dos parâmetros de aceitabilidade. Esse ar condicionado, ele afeta tanto crianças, idosos, da mesma forma? Afeta todo mundo, né? O ser humano em geral, quem respira o ar. Mas é claro que as pessoas mais vulneráveis, para
qualquer tipo de agravo são os idosos e as crianças. As crianças, elas são vulneráveis. Também não tem uma imunidade, vamos dizer assim, mais preparada para se defender dos agentes, os micro-organismos que estão infestando ali o ambiente. E os idosos, porque o pulmão também já está gasto, tá certo? Já não tem aquela expansibilidade, às vezes tem problema cardíaco, enfim. Às vezes tem alguma cicatriz de outras doenças no pulmão, já teve uma pneumonia, fumantes. As pessoas que têm o pulmão mais machucado é que são mais vulneráveis, é claro. Quem é mais saudável, assim como você, tá certo? Você vai ter uma vantagem de poder suportar mais, mas qualquer pessoa pode ser afetada. Se cai a imunidade de qualquer pessoa, às vezes a pessoa passa uma situação emocional muito grave, cai a imunidade, ele está no ambiente de trabalho dele, respira o ar que está contaminado, ele, com aquela queda de imunidade ele pode ser contaminado. Então, todo mundo tem risco, mas as crianças e os idosos têm um risco maior, isso não tem dúvida. Quais que são os principais empecilhos para a gente ter um projeto de lei como o do senhor aprovado? Eu aprovei o projeto já aqui na Câmara, é o projeto 110 de 2012, quer dizer, ele já está aqui na Câmara, vai fazer já... Quase 8 anos. Hã? 8 anos. 8 anos já, né? Eu aprovei em primeira votação, foi aprovado por unanimidade em primeira votação. Por que ainda eu não coloquei para votar em segunda votação? O vereador tem a prerrogativa de, quando tem projetos para votar em segunda, ele diz, olha, eu quero que vote tal projeto meu. Aqui dentro da Câmara não tem empecilho. Eu acho que os meus colegas, ninguém vai votar contra um projeto desse. Qual é o empecilho? Porque eu não coloquei? Porque eu não tenho ainda garantia de sanção por parte do prefeito. Se o prefeito não garante que vai sancionar o projeto, é um risco eu aprovar o projeto aqui em segundo, chega lá, ele veta o projeto, a gente perde o trabalho de 8 anos. Então, nós estamos conversando com a prefeitura, para quê? Para que a prefeitura aceite sancionar, aprovou aqui, o prefeito sanciona e regulamenta para pôr em prática. Quais são os argumentos de vetar? Quais são os argumentos usados? Primeiro, você mesmo falou, isso é uma coisa silenciosa. Sim. Ninguém presta atenção no ar que está respirando. Então, é um problema social, um problema de saúde pública, um problema de qualidade que existe, mas a gente não vê as pessoas reclamar disso. Quem é que você já ouviu falar? Esse ar-condicionado não foi feita manutenção e eu queria, porque eu estou... As pessoas ficam reféns, né? Como as pessoas não sabem, essa informação é mínima. Por isso que a gente trouxe o assunto aqui, pedimos à TV Câmara para fazer esse programa, para poder popularizar as coisas. Então, para a Prefeitura, a pressão que existe lá para que uma lei dessa exista é menor do que para outras coisas. Segundo, tem que ter uma estrutura de fiscalização. Aprovada a lei, tem que ter um corpo de pessoas na Prefeitura, fundamentalmente na Covisa, para que possa sair fiscalizando os milhares de ambientes climatizados que a gente tem em São Paulo. Que a equipe que tem hoje ela é insuficiente. Essa manutenção, ela é uma manutenção cara? Não, seria esse um dos problemas? Não, a Covisa faz só a inspeção, a manutenção, aí o dono do ar-condicionado é que vai ter que fazer a contratação de equipe especializada e o custo disso vai ficar por conta do dono de ar-condicionado. E aí também, mas esse custo seria um dos empecilhos? É um custo relativamente alto? Isso já existe. As empresas já contratam empresas que fazem manutenção ou que deveriam fazer a manutenção. Muitas delas boas empresas e fazem de acordo com manda a boa técnica. O que ocorre é que muitas vezes as empresas não fazem adequadamente. A empresa contrata e acaba não fazendo de acordo com dizem as normas. Então, a gente não acredita que isso é um custo relativamente, não é alto esse custo. E isso também traz um benefício muito grande para as empresas. Você tem um ar de melhor qualidade, você reduz muito o absenteísmo, as pessoas vão faltar menos do trabalho, as custas médicas, aumenta a produtividade. Diversos estudos internacionais mostram que uma boa qualidade do ar aumenta a produtividade do trabalhador. Então, esse custo a mais que ele vai ter, se ele tiver, é irrisório comparado com o ganho de produtividade e outros ganhos econômicos que ele vai ter. Tá certo. Bom, a gente vai precisar fazer mais um rápido intervalo, mas daqui a pouco a gente volta. Até já.